Olá meninos do sétimo ano, tudo bem? Nesse vídeo vou fazer a correção dos exercícios de fixação, tá? E nessa ficha já é a ficha de números racionais, tá? É a primeira ficha. Então vamos lá. Observe os números a seguir. Então, no primeiro conjunto aqui, eu tenho 31, 59, 25, 99 e 2020. Observe que são todos números positivos, tá? Mesmo que não tenha o sinal positivo, mas são números maiores que zero, ok? No segundo conjunto, eu já vou ter números negativos e positivos. E no terceiro, eu tenho aqui 0,6, que é um número decimal. Tenho positivo 20, né, que é um número inteiro. Negativo 58, que também é um número inteiro. Tem uma fração, 3,5. Também tenho um número decimal negativo, e que eu também tenho uma fração. Sendo assim, escreva o conjunto numérico que cada grupo pertence e indique suas diferenças e semelhanças. Então, no primeiro conjunto, eu tenho o conjunto dos números naturais. Então, aqui, eu vou ter o quê? Naturais. E qual que é a semelhança? A semelhança aqui é que tem apenas números maiores que zero, ok? Então, eu já deixo aqui a resposta completa, ok? Conjunto dos números naturais composto apenas por números maiores que zero. Já o segundo grupo, eu tenho os negativos e os positivos. Então, o segundo grupo é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, o segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, composto por negativos e positivos inteiros, ok? E o terceiro grupo, que é formado por números decimais, números inteiros, frações, é o conjunto dos números racionais, tá? Racionais engloba, né, todos os demais conjuntos. Então, observem aqui que no conjunto dos números racionais, contém os números naturais, contém os números inteiros e também os números decimais, tá? E por que que no conjunto dos números racionais está incluído tudo isso? Uma definição muito bacana dos números racionais é que é todo número que a gente consegue transformar em forma de fração. O número inteiro, por exemplo, o 24. 24, eu consigo colocar ele na forma de fração 24 sobre 1. Tá? Então, por isso que os números inteiros também são classificados como racionais, certo? Assim como os números decimais, por exemplo, 0,4. Consigo colocar na forma de fração 4 décimos, tá? E assim por diante. Vamos agora à questão número 2. Escreva os números na forma fracionária. Então, na letra A, B e C, eu tenho o que? Os números na forma de número decimal. Como que eu vou fazer para transformar de decimal para fração? Fácil, muito fácil, tá? Eu vou primeiro observar aqui, escrever o número no numerador, tá? E ver quantas casas decimais, ou seja, depois da vírgula eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho apenas uma. Então, o meu denominador será 10. Por que 10? Porque eu tenho apenas um zero acompanhando o número 1, tá? Esses um zero acompanhando o número 1, ele representa o número de casas decimais do meu número, tá? Então, eu tenho aqui 9 décimos. Como não dá para simplificar, tá? Porque 9 e 10 não tem um divisor comum,
eu deixo então na forma de fração 9 décimos. Na letra C, eu tenho o número 1,27, ou seja, o inteiro 27 décimos. Aqui, a minha fração ela será 127 décimos ou centésimos? Centésimos, tá? Porque eu tenho duas casas decimais, obrigatoriamente eu preciso ter 2 zeros acompanhando o número 1, tá? Então, a fração correspondente aqui será 127 centésimos. E na letra C, eu vou reescrever o número, deixa eu separar aqui, 5.621 dividido por 1.000, ok? No caso aqui, milésimos. Por que 1.000? Porque eu tenho aqui três números, né? Depois a vírgula ou 3 casas decimais, obrigatoriamente eu preciso ter 3 zeros acompanhando um no meu denominador, correto? Agora, nas letras D, E e F, eu já tenho uma forma diferente. Eu tenho a forma de porcentagem e que pede para passar para a forma fracionária. Muito simples também. Toda porcentagem ela é uma divisão por 100. Então, 63% é a mesma coisa que 63 centésimos. Ok? 8%, 8 centésimos também, 8%. E 137%, 137 sobre 100, ok? Então, essas são as formas fracionárias das porcentagens. Agora, questão número 3. Escreva os números na forma decimal. 53%. Como que eu vou transformar 53% em número decimal? Primeiro, eu preciso transformar em uma fração. Qual que é a fração de 53%? 53 sobre 100. E agora eu vou fazer a divisão. E para transformarmos agora da fração para decimal, basta fazermos a divisão. Divisão de quanto? 53%, tá? Vamos aqui. 53 dividido por 100. 53 é menor que 100. Então, qual é o número que eu multiplico 100 que dá igual ou, né, próximo a 53? Não tem ou tem? Tem o zero, tá? 0 vezes 100, zero, tá? E 0 é menor que 53. Sendo assim, eu inicio minha divisão com 0, tá? Aí aqui eu aumento um 0 no meu dividendo, fica então 530. Multiplico por 5. 5 vezes 100, 500. Sobra 30, né? Aumento mais um 0, fica 300. 3 vezes 100, 300. Menos 300, 0. Então, 53 centésimos é a mesma coisa que 0,53. Ou, de uma forma mais rápida, sem precisar fazer a divisão, basta observarmos o seguinte fato. Como eu tenho duas casas, 2 zeros acompanhando o número 1, eu obrigatoriamente preciso contar duas casas da direita para a esquerda, tá? Para poder colocar a vírgula. Então, eu conto 1, 2 e coloco a vírgula aqui, tá? Ficou então 0,53. Vamos fazer a mesma coisa com 7%, tá? Que é a mesma coisa que 7 centésimos. Para passarmos para decimal, olha, o 7 eu posso reescrever da seguinte forma, 7,0, ok? Então, movendo da direita para a esquerda, contando que duas casas. Uma casa é o 7, a outra casa eu vou acrescentar um 0. Então, eu movi a minha vírgula daqui, duas casas, movi ela para cá. E daqui eu coloco outro 0. Ficou, então, 0,07, tá? Essa vírgula daqui eu tiro ela, tá? Então, 7 centésimos é a mesma coisa que 0,07.
E 142%, que é a mesma coisa que 142 centésimos. Aqui, como eu tenho 2 zeros acompanhando o número 1, eu vou contar aqui 2 casas e colocar a vírgula. Vai ficar, então, 1,42. Essa é a forma decimal. Agora, vamos transformar na forma decimal a fração 9,5, tá? Como? Da mesma forma dos outros, tá? Dividindo 9 por 2. Eu terei, então, aqui a divisão. Essa aqui, então, é a letra D. Nove dividido por 2. Agora, vamos transformar a fração 9,5, ou seja, 9 sobre 2, em número decimal, fazendo a divisão de 9 por 2, ok? Da mesma forma que fizemos com os outros. Então, vamos lá. 9 dividido por 2. Como 9 é maior que 2, eu posso iniciar minha divisão. Aqui vai ser por quanto? Por 4. 4 vezes 2, 8, né? 9 menos 8, sobra 1. 1 é menor que 2. Aí agora eu coloco a vírgula, tá? E entro nos números decimais, tá? Aumento um zero aqui. Ficou 10. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 10? 5. 5 vezes 2, 10 menos 10, 0. Então, a fração 9,5 é a mesma coisa que 4,5. Agora, letra E, 745 dividido por 55. Vamos fazer a divisão. 745 dividido por 55. Olha só. Se a gente observar aqui, se utilizarmos apenas uma casa, que é o 7, uma unidade, né? Ele vai ser menor que 55. Se juntarmos aqui duas unidades, temos o número 74. 74 é maior que 55, então eu posso iniciar minha divisão, tá? Inicio por quanto? Por 1. Porque se eu iniciar por 2, vai passar, tá? Então, tem que ser menor ou igual. 1 vezes 55, 55. 74 menos 55, né? E fica 6, fica 14. 14 menos 5, 9. 6 menos 5, 1. Então, sobrou como resto aqui o 19. Eu tenho aqui, então, o próximo número para descer, que é o 5. Faço, então, desço o número 5. Vamos ver se eu multiplicar 55 por 2, vai ser menor ou maior que 195? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. 110. Vamos ver por 3, né? 55 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. 165. Continua sendo menor. Vamos ver então aqui por 4. 4 vezes 5, 20, vai 2, 20 mais 2, 22, 220, aqui já passou. Então, teremos que utilizar o que? O 3. 3 vezes 55, 165, né? 195 menos 165, 5 menos 5, 0, 9 menos 6, 3, e 1 menos 1, 0. Sobrou, tem como resto, então, 30. 30 é menor que 55, não? A partir daqui, eu não posso continuar minha divisão nos números inteiros. Eu preciso, então, ir para a parte decimal. Para ir para a parte decimal, acrescento a vírgula no quociente e aumento um zero aqui no resto. Fica, então, 300. Tá? Multiplicando 55 por 4, eu chego a 220. Tá? E se eu multiplicar, vamos, então, aumentar essa minha multiplicação. 55 vezes 5 dá 275. Tá? 55 vezes 6, 330. Então, eu tenho aqui, vou precisar então de uma multiplicação por 5. Tá? 55 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2, 25 mais 2, 27, 275. Tá? Então, 300 menos 275, ó. 0 menos 5 não dá, é menor, para expressar para outra casa que é o 0.
também não tem unidade, vai prestar de emprestado por 3. Então, 3 fica valendo 2, este 0 aqui fica valendo 9 e este último 0 fica valendo 10, ok? 10 menos 5, 5, 9 menos 7, 2, 2 menos 2, 0, fica então 25. Como eu já acrescentei uma vírgula no quociente, ele me dá direito de acrescentar o 0 quando eu precisar. Então, eu acrescento o 0 aqui, fica então 250, tá? Olha, eu vou utilizar aqui o 4 na minha multiplicação, tá? Porque 55 vezes 4 dá 220. Então, é o mais próximo que chega a 250. Se eu utilizar o 5 novamente, já vai passar, tá? Então, vamos utilizar aqui o 4. 4 vezes 55, 220. 250 menos 220, 30. Ou seja, já retomou aqui, ó, a esse mesmo resto aqui, onde tínhamos o resto 30. Quando eu acrescentar o 0, vai ficar o quê? 300. Qual número que eu multiplico aqui por 55, dá próximo de 305? Então, vai ficar o 5 aqui novamente, vai ficar 275 e vai ter resto 25, acrescento 0, vou por 4 e assim vai se repetir. Ou seja, essa divisão aqui, ela é o que? Uma dízima periódica, onde o meu período, que é o que está, o número que está se repetindo, ele é o que? O 54. Ok? Esse 54 que vai se repetir periodicamente. Então, qual que é o resultado aqui? A minha forma decimal da minha fração 745 sobre 55. 13,54. 13,54, 54, 3 pontinhos para representar que é uma dízima periódica. Ou então, eu posso representar assim, ó, 13,54 e colocar um tracinho em cima representando que 54 é o período, né, que da dízima periódica que irá se repetir, certo? Agora o próximo, a F. 463 dividido por 30. Vamos lá. 463 dividido por 30. Eu vou utilizar então aqui, como no anterior, eu vou utilizar 2 unidades, vai ser então a 46, tá? Multiplico por 1, ó, 1 vezes 30, 30. Se eu iniciar minha divisão por 2, vai ser 60, 60 vai ser maior do que 46, então eu não posso. Então, 1 vezes 30, 30. 46 menos 30. 6 menos 0, 6. 4 menos 3, 1. Então, tem como resto 16. 16 é menor que 30. Preciso colocar uma vírgula? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho esse 3 aqui, ó, para descer. Eu coloco a vírgula apenas quando não tiver nenhuma unidade mais aqui, certo? Mas como ainda tenho 3, eu desço ele. Fica, então, 163, tá? Multiplico, então, por qual número para continuar a minha divisão? 5. Ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Dá 150, tá? 3 menos 0, 0. 6 menos 5, 1. 1 menos 1, 0. Então, tem-se como resto 10. 10 é menor que 30. Não tem mais nenhuma unidade que para descer. Agora sim, eu coloco a vírgula e entro nas casas decimais, tá? Acrescento agora o 0 aqui, fica como resultado 100. Multiplico por 4 aqui, por 4, olha. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Opa, aqui vai passar, né? Olhem só o erro aqui, ó, gente. Aqui é 3, tá? 3 menos 0, 3, tá? Ó, 6 menos 5, 1, 1 menos 1, 0. Então, aqui fica como resto 13. Ainda assim, 13 é menor que 30, tá? Entro na casa decimal, acrescento 0, fica por 4. 4 vezes 3, 12, vai dar 120, né? Então, 130 menos 120, agora sim que tem resto 10, tá? Como eu já coloquei a vírgula, posso acrescentar o 0 aqui, fica 100. Multiplico por quanto? Por 3. Ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. É o que chega mais próximo,
tá? Então, aqui vai ter como resto o que? 10 também, tá? 100 menos 90, 10. Como eu já coloquei a vírgula, eu acrescento 0. Então, observem que aqui também será uma dízima periódica, tá? Onde o número que irá se repetir será o 3. Ele é o meu período, tá? Então, aqui também é uma dízima periódica. Então, 463 sobre 30 tem como resultado 15,433 e assim por diante, 3 pontinhos, tá? Ou posso apresentar como 15,443, né? E colocar no tracinho aqui apenas em cima do 3, tá? Não posso colocar no 4, porque o 4 não vai se repetir, o que vai se repetir é apenas o 3, tá? Ele que vai ser o meu período. Agora, questão 4. Escreva os números na forma de porcentagem. Muito simples, porcentagem. Se o número está na forma de fração, eu preciso transformar ele primeiro em um número decimal e depois multiplicar por 100 para colocar em forma de porcentagem, tá? Então, na letra A, 3 décimos é a mesma coisa que 0,3, tá? Ó, eu tenho um 0 no meu denominador acompanhando o número 1, tá? Obrigatoriamente eu vou andar da direita para a esquerda, voltando aqui, ó, com uma casa. Então, minha vírgula vai vir para cá. Então, 0,3. Mas como eu quero em forma de porcentagem, multiplico por 100, tá? Aqui, por 100, já é o inverso. Eu vou mover a minha vírgula 2 casas, que é a quantidade de zeros que está acompanhando 1, tá? Então, ó, a vírgula está aqui, certo? Movo 1, 2 casas. A segunda casa eu vou acrescento com 0. Será, então, 30. 30 é o quê? Por cento. Ele tem porcentagem, multipliquei por 100 para isso, ok? Agora, na B, 4/5. Para mim transformar em forma de porcentagem, primeiro eu preciso dele no número decimal. Como? Dividindo. 4 dividido por 5. Vamos lá? 4 dividido por 5. 4 é menor que 5, tá? Mas eu posso multiplicar por um número, que é o que? O 0, tá? 0 vezes 5, 0. 0 é menor que 4, tá? Então, por isso que eu entro aqui já nas casas decimal, 0, e acrescento aqui um 0, né? Para ficar, então, 40. Agora é fácil, né? Qual número que eu multiplico por 5 que dá 40? 8, tá? 8 vezes 5, 40, menos 40, 0. Então, 4/5 é a mesma coisa que 0,8. Multiplico por 100 para dar em porcentagem, fica então 80%, tá? Porque pela mesma regra, eu estou movendo aqui 2 casas para a direita, que é a quantidade de zeros que está aqui. Ô, professora, eu não sei fazer essa regra não. Posso fazer multiplicação? Claro. Vamos lá. 0,8 vezes 100. Aqui, ó, eu posso colocar os 2 zeros para fora. Mas, obrigatoriamente, no resultado, eu preciso acrescentar eles, tá? 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Aqui, como eu tenho uma casa, né, decimal, eu conto uma casa e coloco a vírgula. Tá? Então, eu conto uma casa aqui, coloco a vírgula, esse 0 à esquerda aqui eu posso desconsiderar, esse 0 à direita aqui também. Tá? Fica, então, apenas 80. Por que eu posso considerar esse 0 à direita aqui? Porque 80,0 é a mesma coisa que 80. Tá? Eu posso apresentar dessas duas formas, se são corretas. Então, aqui, ó, 80%. Tá? E na C, eu tenho 300, 400 avos. Olha, antes de eu iniciar a divisão aqui, eu posso simplificar esses zeros aqui. Vai ficar 3/4, 3 dividido por 4, tá? Então, vamos lá. 3 dividido por 4. 3 é menor que 4, então para iniciar a minha divisão eu coloco 0, e acrescento 0 aqui no dividendo. Fica 30 dividido por 4. Qual número que eu multiplico 4 que fica próximo de 30? O 7.
7 vezes 4, 28. 30 menos 28, tem o resto 2, tá? 2 é menor que 4, mas como eu já coloquei o 0, né, basta eu acrescentar o 0 aqui quando eu precisar. Fica 20. Multiplico por 5. 5 vezes 4, 20, menos 20, 0. Então, 300 dividido por 400 é a mesma coisa que 3 dividido, ó, 300, 400 avos é a mesma coisa que 3 quartos, ou seja, 3 dividido por 4, tá? 3 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,75. Olhem só, comprovando aqui, ó, 300 dividido por 400. Na divisão, existe uma regra aqui. Quando tiver zeros dos dois lados, tanto o dividendo quanto o divisor, ó, eu posso simplificar, tá? Riscar eles. Sendo assim, fica 3 dividido por 4, tá? Tirando da prova real aqui, ó, 0,75, né, que é o resultado. Se eu multiplicar por 4, tem que dar 300, né? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30, vai 3. 0, tá? Porque aqui, ó, vou multiplicar por 400, né? Que já é esse número todo aqui. Então, aqui, obrigatoriamente, eu preciso acrescentar os dois zeros, tá? Então, como aqui tem duas casas decimal, eu conto duas casas e coloco uma vírgula. Então, ó, 300. Tá? Então, comprovou-se. 0,75 vezes 100 é quanto? 75%. Tá? Agora, na letra D. Na D, eu tenho 0,73. Para passar para porcentagem, basta multiplicar aqui por 100. Multiplicando por 100, vai dar o quê? 73%. Tá? Ó, como aqui eu tenho dois zeros, basta eu andar com a minha vírgula duas casas para frente. Então, 73 já não possui dois números, duas unidades. Então, eu elimino aqui a minha vírgula, tá? 0,4 vezes 100, 40%. Tá? E 0,07 vezes 100 vai dar o quê? 7%. Tá? Vamos fazer essas multiplicações aqui, para vocês não ficarem confusos. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, eu tenho 0,73 vezes 100. Posso descer os dois zeros. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Como aqui, ó, eu tenho duas casas decimais com a vírgula, obrigatoriamente eu preciso contar duas casas e colocar a vírgula, 73. Esses dois zeros aqui eu posso considerar, esse zero à esquerda aqui também. Então, 73%. O próximo foi o quê? 0,4 vezes 100. Tá? A mesma coisa, 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. Uma casa decimal aqui, conto uma casa e coloco uma vírgula, tá? Então, 0,4, né, vezes 100, 40. Tá? Comprovou-se lá na ficha também. E por último, né, 0,07 vezes 100. Desço aqui os dois zeros, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Eu tenho aqui duas casas decimais, conto duas casas e coloco a vírgula, tá? Esse zero à esquerda aqui eu posso desconsiderar e esse zero à direita aqui também, por quê? 7,00 é a mesma coisa que 7, tá? Então, comprova-se aqui também, tá? É 7%. Então, é isso, tá? Depois deem uma olhada, uma lida, né? Nessas regras de divisibilidade de números decimais, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar pelo meu número de WhatsApp. Eu não vou prolongar muito nesse vídeo, porque senão fica muito extenso para vocês assistirem, tá? Até mais!